Sejam bem-vindos ao canal Direito Imobiliário para Iniciantes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vícios redibitórios ou, no caso, defeitos no imóvel, certo? Existe essa situação tanto para bens móveis quanto imóveis. Como o nosso canal aqui o foco é imóvel, vamos falar de vícios no imóvel e o que pode acontecer se o seu cliente, no caso, comprar um imóvel que está com vício, está com algum defeito. Já me deparei com algumas situações nesse sentido e realmente é uma situação bem embaraçosa e um pouco complicada aí de se resolver na prática, mas vamos entender o que é possível fazer. Primeiro você tem que saber isso para depois ir para a situação prática, certo? Então, um primeiro ponto aqui que eu coloco é: o vício redibitório já era conhecido do vendedor do imóvel? Então, o vendedor sabia? E o que isso muda? Se o vendedor sabia do vício, então vamos colocar aqui, ó. Sim, ele já sabia do vício. Então, ele teria aí que pagar a perdas e danos, bem como despesas e o valor despendido aí para a compra. Então, você tem aí a possibilidade de devolução do valor, mais perdas e danos, mais as despesas. O que seriam as despesas aí para a nossa situação do direito imobiliário? Ora, o registro, o ITBI, despesas nesse sentido, que você precisa gastar para poder registrar a propriedade em seu nome, ok? No caso, em nome aí do seu cliente. Se o vendedor não sabia, então é só a devolução do valor mais despesas. Por que isso muda todo o quadro? Porque na negociação prática, se você consegue demonstrar para o vendedor que ele sabia, né, que você sabe que ele conhecia esse vício à época da venda, se você consegue demonstrar isso, ele já consegue visualizar um grande prejuízo aqui, né? Então, essa parte aqui é muito importante. Mas e aí, o que o comprador, na maioria das vezes aí o seu cliente, ele vai poder fazer se ele descobre um vício no imóvel? Então tá. Então temos aí opções do comprador, que vai poder ou devolver a coisa, ou devolver, ou abater o valor. Abater o valor. E aí, vamos dar um exemplo prático aqui. Imagine você que o seu cliente ele comprou uma casa em que a pessoa falou assim: olha, eu te vendo essa casa com ar-condicionado pelo valor de, por exemplo, aí 300 mil. Então, vamos colocar aqui só para a gente exemplificar. 300 mil com ar-condicionado. Olha que beleza. Agora, se eu tirar os aparelhos de ar-condicionado, eu vou te fazer essa venda por 270 mil. Sem ar-condicionado. Ok? Veja a diferença aqui nessa venda. E aí o seu cliente ele resolve comprar com ar-condicionado. Perfeito, então ele comprou a casa com ar-condicionado. Na hora que ele entra na casa, ele vai testar o ar-condicionado e aí não funciona esse ar-condicionado. O que vai acontecer? Ele vai ter essas opções aqui: eu quero devolver a casa, o negócio pode ser desfeito, ou eu quero abater o valor, me devolve aqui a diferença desse ar-condicionado para a gente ficar tudo certo e ele continuar com a casa. Certo? Então são essas opções. E quais os prazos que ele vai poder fazer isso? Porque essa situação envolve também um prazo, tá? Então vamos colocar aqui para dividir. Prazo. Quais os prazos? É 1 ano, no caso, para imóvel, né, para o bem imóvel, que é o que a gente está tratando aqui, é 1 ano contado a partir de quando? Quando? Da entrega. Opa! Abreviar aqui, contado a partir da entrega do bem, certo? Então, 1 ano contado a partir da entrega. Ah, mas se o vício, por exemplo, vamos pegar nosso exemplo aqui do ar-condicionado. Imagine você que ele comprou esse imóvel no frio. Então, ele vai ter 3 meses ali que provavelmente ele não vai ligar esse ar-condicionado, certo? Não vai sentir calor, não vai ligar o ar-condicionado. Vamos imaginar assim. E ali, depois de 3 meses que ele já está com a coisa, né, com o imóvel no caso, já foi entregue a posse ali, depois de 3 meses ele resolve ligar o ar-condicionado e verifica que não funciona. Ou seja, é o tipo de coisa que só pode ser descoberto futuramente, né? Então, nesse sentido,
esse o prazo de 1 ano vai contar a partir da ciência, do conhecimento do vício. Então, vou colocar aqui, ciência do conhecimento do vício, certo? Então, esse 1 ano conta a partir dessa data, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Que exemplo que eu posso te dar aqui da entrega da coisa, né? Por exemplo, luzes, né? Ora, você vai usar a luz assim que entrar na casa e de repente as luzes não funcionam, alguma tomada não funciona, alguma coisa nesse sentido. Então é algo que dá para notar a partir da entrega. E se a pessoa já tinha posse da coisa? Então o prazo ele se reduz pela metade, ok? Se a pessoa já tinha posse da coisa, o prazo ele se reduz pela metade. Então, tinha posse? Veja só essa perguntinha aqui que você vai fazer ao seu cliente. Tinha posse? Então, esse prazo aqui, 6 meses. Vamos colocar assim já para ficar... A lei fala que reduz pela metade, mas basicamente vai ser 6 meses da data da venda, ok? Da data da venda, nesse ponto. Então é isso, tá? Essa situação de vício no imóvel, tudo vai mudar, né? Se a pessoa, o vendedor, ele sabia do vício, ele tem que pagar perdas e danos também, perdas e danos. Se ele não sabia, é só o valor, devolver o valor e as despesas. Isso aqui ajuda muito para negociar, bem como o comprador ele vai ter as opções de devolver o dinheiro ou abater a quantidade. E peguem bem esse exemplo do ar-condicionado que eu dei para vocês aqui. O prazo é de 1 ano e se ele tinha posse, o prazo é de 6 meses. E se for aquele vício que só dá para descobrir no futuro, diante de uma situação específica, então o prazo conta-se da ciência do vício, ok? Espero que tenha ajudado vocês aí com essa questão e que você consiga ter essa base prática aí para poder atender melhor o seu cliente. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!